Muito bem, então, na semana passada, nós estávamos conversando um pouco mais sobre os dons espirituais, né? E baseado aquele videozinho que a gente viu, a gente foi fazer uma. Ah, começou a chegar o pessoal. Baseado naquele videozinho que nós vimos com o pastor Luciano Subirá, nós fizemos então um estudo mais aprofundado. Fizemos esses slides aqui e começamos a falar sobre eles na semana passada e ficamos de terminar nessa semana. Muito bem, então. Né? Então, nós vimos a primeira coisa, que os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12, eles podem ser divididos em três categorias. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais, ou dons da fala. Nós vimos que eles podiam ser, então, divididos nessas três categorias. E nós vimos quais dons entram em cada categoria. Recapitulando aqui, então. Dons de revelação, a gente viu que tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. No dons de poder, nós vimos que dentro dele tem o dom da fé, operação de milagres e dons de cura. E dentro dos dons vocais, nós temos o da fala, né? Como você quer, nós temos as profecias, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, aí, três divisões em relação aos dons. E aí nós começamos a falar, quando nós falamos dos dons de revelação, né? Nós começamos a mostrar. Então, nós falamos que nos dons de revelação, se você relembrar, eles se manifestam de duas maneiras, através de um testemunho interior ou através de um sentimento interior, quando Deus coloca algo do nosso coração ali, nos incomoda de alguma maneira, e através de uma visão também, quando Deus nos mostra de forma nítida, né? Fala conosco, nos mostra algo, a gente tem uma visão clara de alguma coisa. É assim que os dons de revelação aparecem para nós. Ou eles são revelados no nosso interior, através de um sentimento, né, de um incômodo nosso, ou então através de uma visão, Deus revela para nós o que está para acontecer. E aí nós vimos aí, né, dentro deles, a primeira palavra de conhecimento. Em relação à palavra de conhecimento, nós vimos que a palavra de conhecimento é uma revelação, geralmente ligada ao passado ou o presente, certo? Então, ela está ligada a coisas que aconteceram no passado ou a coisas presentes. Um exemplo é Pedro na casa de Cornélio ali, quando ele tem uma visão, né, e Deus fala com ele, é uma informação que eu tenho que deduzir. Outro exemplo é, por exemplo, Deus me revelar que alguém está doente ou está em pecado. Então, Deus me revela esse conhecimento. E aí eu tenho, então, que discernir, né? Que deduzir qual a coisa certa a fazer. Alguém está doente, tem que orar para essa pessoa, né? Tem que ungir a vida dessa pessoa. Alguém está em pecado, tem que conversar com essa pessoa, tem que, né, sentar com ela, confrontar com ela, falar, ó, Deus, né, eu tive esse sentimento, isso é verdadeiro, né, como é que é, e eu confrontar a pessoa. Então, a palavra de conhecimento, Deus nos revela algo em relação a alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo, e a forma que a gente tem que agir é meio que dedutiva, né? A palavra de sabedoria, por outro lado, é uma revelação seguida de conselho. Então, enquanto a outra é só uma revelação e aí você deduz o que deve ser feito, na palavra de sabedoria a gente pode dizer que é uma revelação seguida de um conselho. Então, Deus já te mostra uma coisa, ele já te revela uma coisa e também já te revela. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. E também já te revela, então, o que deve ser feito. Então, ele te dá a visão e o conselho. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui José e o sonho de Faraó. Então, Deus revelou para ele o que significava o sonho e o que deveria ser feito. Então, isso é uma palavra de sabedoria. Mais uma pessoa entrando aqui, pera um minutinho só. Então, isso é uma palavra de sabedoria, quando Deus me mostra e me dá aí a direção do que deve ser feito. Ele me revela tanto a coisa quanto o que deve ser feito. Outro exemplo, além de José ali, né, que interpretou o sonho de Faraó, o que aconteceria, né, como que ele deveria ser, o que deveria ser feito para evitar ali a escassez, inclusive isso fez com que ele se tornasse ali um governador, né?
Eliseu e o rei também, né? Quando lhe foi revelado que viria uma emboscada e tudo mais, ou seja, revelou o que ia ter emboscada e o que deveria ser feito. Então, é uma palavra revelada, algo que é revelado por Deus, seguido então de um conselho também da parte de Deus sobre o que deve ser feito, ou melhor dizendo, da parte do Espírito Santo, né? Mas é Deus também, a Trindade, tudo mais. A gente não pode confundir, como a gente tinha dito, com a sabedoria humana, né? Que pode também ser boa, né? É boa também a sabedoria humana. A sabedoria humana é aquela simples, né? O, alguém chega para você pedindo um conselho e você pode dar um conselho baseado, né, nos seus conhecimentos. Então chega alguém pro Rodrigo ou pro João, né, e fala: ó, eu tô querendo abrir um açaí, o que que você acha? O Rodrigo vai poder dar um conselho para ele, falar: ó, meu amigo, né? Eu, se eu fosse, eu tomava cuidado, tá? Tô tendo muita açaí por aí, né? O mercado tá bem concorrido. Ou então eu ia falar, nossa, um mercado promissor, pode ir fundo, né? Onde você quer abrir, ou seja, ele usar a sua própria sabedoria para dar um conselho, seu conhecimento, né? Isso é ter sabedoria. Você pode ter sabedoria com isso. Alguém chega para você e fala, eu tô no emprego e tal, eu queria mudar, queria fazer outra coisa e tal, e você pode usar a sua sabedoria para ajudar essa pessoa. Não tem nada de errado nisso. A gente só não pode confundir palavra de sabedoria, que é uma revelação de Deus, seguida de conselho vindo de Deus, com a sabedoria humana. Deus também pode nos dar a sabedoria humana para nós lidarmos com várias coisas, mas é diferente da palavra de sabedoria, certo? Sabedoria, seja ela aquela humana, seja aquela que Deus te dá sabedoria, igual ele deu para o rei lá, nossa Deus, fugiu o nome agora. É, filho de Davi, Salomão. Agora deu sabedoria para Salomão, sabedoria vinda de Deus, mas não era palavra de sabedoria. Deus não estava revelando para ele as coisas e dando conselho. Deu sabedoria para ele, né? E ele aí com aquela sabedoria agia. Então, por exemplo, uma forma de sabedoria humana, vamos dizer assim, aquela parte onde as duas mães chegam lá com o bebê, né? Ele fala para pegar a espada ali e cortar no meio, porque ele sabia que uma mãe verdadeira, né, uma mãe de verdade, não deixaria que isso fosse feito com o filho dela, né? Preferiria ver o filho com outra pessoa a perdê-lo. Então, isso é uma sabedoria humana. Ah, meu senhor, mas essa sabedoria veio de Deus. Ok, Deus deu sabedoria para ele. Mas não é palavra de sabedoria. Então, a gente não pode confundir essas duas coisas. Deus me deu palavra de sabedoria, porque ou Deus deu palavra de sabedoria por mão, que ele era muito lerdo e agora todo mundo procura ele dá bons conselhos. Não, Deus não deu palavra de sabedoria para ele. Deus pode ter dado sabedoria. Palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho, como no caso de José e o sonho de Faraó, Eliseu e o rei, certo? Muitas vezes as pessoas, apesar de a Bíblia não dizer, mas isso é que a gente vê na contemporaneidade, né, que a gente falou, é que esse é um dos dons que as pessoas mais buscam, né? E também ele está ligado mais ao futuro, enquanto que o de conhecimento está ligado mais ao passado. Então, nós falamos dele e falamos do discernimento de espírito, né? Esse é mais simples, que é a capacidade de entender o mundo espiritual, de sentir um ambiente, saber se é um ambiente que está pesado, se está tendo ali uma obra maligna acontecendo na vida de uma pessoa ou dentro de uma casa, né? Então, aquele discernir os espíritos, né? E não apenas para demônios, mas também para anjos, ou quem sabe, uma manifestação do próprio Cristo, né? Afinal de contas, os anjos estão conosco o tempo todo, mas uma visão deles é algo bem pontual do dom, né? E algumas pessoas que conseguem ver. Então, não é discernimento de espírito, não é só para coisas demoníacas, ambientes demoníacos, ambientes malditos, etc. É também para manifestações boas de Deus, né? Dos anjos, do Espírito Santo, e tudo mais. Então, esse é o discernimento de espíritos, né? Muita gente às vezes pensa que ele é só a questão de discernir espíritos ruins. Não, ele também é de identificar espíritos bons, espíritos ministradores, que são os anjos, certo? Muito bem. E aí nós entramos no dom de poder também. Na verdade, nós paramos dentro dos dons de poder, né? Nos dons de poder a gente tem ali primeiro o dom de cura, né? Que é toda a realização de cura milagrosa. E é meio que óbvio, né? A cura aqui a gente fala de uma cura física, né? Uma cura em relação ao corpo. Então, alguém teve algum câncer, ou mesmo problemas psicológicos, né? Problemas psiquiátricos, a cura
ele tá ligado aqui, o dom de cura. Então, né, toda realização de cura milagrosa. Outros milagres se subdividem no dom de fé e operação de milagre. Então a gente não pode confundir. Então, água em vinho, multiplicação de peixe, não é dom de cura. Dom de cura é curar uma pessoa. O cego vê, o coxo anda, né? Quem tinha depressão não tem mais, por exemplo, isso é um dom de cura, certo? Agora, dom da fé. Dom da fé não é aquela fé que todos têm. Às vezes a gente confunde, né? A gente pensar, dom da fé eu tenho, né? Fé todo mundo tem, então esse dom eu tenho também, todo mundo tem. Não, né? Às vezes a gente pode até ter entendido errado. Eu mesmo entendi isso aqui errado, né? Achava que o dom da fé significava que aquela fé que todos nós temos, mas na verdade, quando eu falo dom da fé, eu estou falando de uma fé especial, né? Não é uma fé de todo crente, aquela fé de todo crente, amém, nós temos ela mesmo, né? Mas quando eu falo dom da fé, eu estou falando de algo fantástico, né? Uma fé especial, onde Deus nos leva a um nível que vai além daquilo que nós já tínhamos de fé. Certo? Tirei um pouquinho o fone aqui que está incomodando minha cabeça. Mas vamos continuar aqui então. Júlia chegou aí. Então, como a gente tinha falado, né? Ele é passivo. A pessoa recebe um grande milagre. Alguns exemplos de dom de fé. Daniel na cova dos leões, amigos de Daniel na fornalha, né? Até os amigos de Daniel a gente citou, né? Eles não sabiam se iam cessar, curar, poupados por Deus. Se Deus quiser nos poupar, ele vai poupar. Se não quiser, ele não vai poupar. Então é óbvio que isso aí não é aquela fé humana, ou aquela fé que nós temos em Deus, porque essa aqui é algo passivo. Quando Deus nos leva, ou ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, principalmente para quê, professor? Principalmente para que nós possamos ser uma vitrine do seu reino e do seu poder. Então nós falamos bem claro em relação a isso. Quando nós temos o dom da fé, nós conseguimos promover o poder de Deus, certo? E tem também a operação de milagres, né, que é o dom ativo, opera milagre na vida do outro, né? A gente falou do exemplo de Moisés, o Mar Vermelho, Josué para na terra, né, Jesus transformando água em vinho. Então é algo que se torna um sinal para os outros sem que isso nos envolva. Essa é a operação de milagres que nós também falamos na semana passada, certo? E por último, nós terminamos com os dons vocais. O que são os dons vocais? Primeiro, a profecia, né? Que é uma fala por inspiração, então não é algo absoluto, como a Bíblia, que é a palavra escrita. Paulo dizia, né? Falem os profetas, 2 ou 3, os outros julguem. É uma parceria entre Deus e o homem, né? E a gente tem que entender, deixar bem claro, que não é porque alguém profetiza na sua vida, ou alguém profetizou alguma coisa, que você tem que dar a sua vida inteira por causa daquilo. Até por isso que Deus fala, né? Profetizem 2 ou 3 e os outros julguem, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, alguém chega pro Rodrigo e fala: Rodrigo, Deus te mandou lá pra Transilvânia, lá na terra do, do Drácula, né? Pra você ministrar a palavra lá. Não é assim, né? Se Deus não tiver colocado esse coração do Rodrigo, provavelmente é você dando uma profetada, né? E por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, Deus coloca algo no nosso coração, aquilo vai queimando, e aí, geralmente, ele confirma aquilo na nossa vida por meio de outra pessoa, né? Então, o Rodrigo já está sentindo de ir para outra cidade para pregar, vamos supor, Curitiba, vamos supor, Nordeste, eu chego para ele, né? Ó, Deus falando comigo aqui, cara, o Nordeste tá te esperando. Opa, isso se tá no coração dele, a gente sabe que é um sinal de Deus, né? Mas a gente não tem que mudar toda a nossa vida, né? Simplesmente que alguém fez uma profecia, que muitas vezes pode ser uma profetada, mesmo que não seja por maldade, pode ser uma profetada, né? Então ela não foi feita para dirigir a vida de ninguém, né? Ela vem muito mais como uma confirmação que algo Deus fez do que algo para mudar completamente o rumo da sua língua. Variedade de línguas, né? A gente também falou, de junto com a interpretação, tem o mesmo valor que a profecia tem, mesmo valor que a profecia, tem o propósito de exortar, edificar e consolar. Então, quando tem interpretação, ele é igual a uma profecia. Quem fala em língua pode também interpretar, ou pode acontecer com um terceiro interpretar. Isso é bem raro, tá? Eu lembro de poucas ocasiões disso acontecer, mas acontece, né? Uma variedade de línguas junto com a interpretação de línguas, que é quando eu interpreto o que eu mesmo falo, ou eu interpreto o que o terceiro está falando. E, novamente, isso dá direção, né? E nos ajuda na exortação, edificação e consolação.
E aí, como que nós aprendemos a mover dos dois? Nós falamos, é movendo. Ninguém fica bom sem praticar, temos que ter cuidado para não sermos imprudentes, sair dando carteirada nos irmãos, né? E fazer isso debaixo de supervisão, discipulado, mentoria também tem que acontecer na área dos dons. Então, o professor Pixar fez toda essa recapitulação, que com certeza metade da nossa prova, pelo menos, eu vou tirar dessa aula, né? Então, vale a recapitulação aí de tudo, né? Vale você anotar isso, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, porque aqui é para prova mesmo, que é perfeito para colocar em prova esses slides aqui, essa aula que a gente teve na semana passada e que eu recapitulei agora de forma mais rápida. Tranquilo então? Nenhuma dúvida? Todos aí. Eu não consegui copiar esses slides todos, não. Principalmente esses últimos. Depois você vai postar lá no Ava? Depois nós manda ele aí, vai. Porque não tem, eu não consegui, passou rápido, eu não consegui copiar os 3 últimos, não. Eu mando ele até aqui, quer ver? Deixa eu mandar ele aqui já. Desde. Eu vou mandar ele aqui, ó. Vou mandar aqui no. Que na verdade é o da semana passada. Eu vou fazer o upload dele aqui e já mando aqui no grupo mesmo, no slide aqui mesmo. Dom da fé só. Hum? Na semana passada você foi até os dons da fé. Esses os 3 últimos slides que você passou aí, você não falou deles, não. Falei não? Ah, Eu achei que eu tinha falado de todos. você foi até dom da fé. Aí depois, e operação, você foi até a operação de milagres. Aí depois esses outros últimos aí, não. Ah, então deixa eu dar um tempinho pra Operação vocês de copiar aqui, milagres, ó. e até copiar, né? Tudo direitinho, isso nos envolva. Depois, daí para frente, não. Eu vou deixar esse aqui pra vocês copiar então, ó, enquanto eu vou já mandando ele aqui, ó. Vou mandar ele no chat aqui, ó, pra vocês ir no aula. Mas pode ir copiando ele aí então. Eu achei que eu tinha ido até o final na aula passada e tava só recapitulando, então não é o caso, não. Você foi até a operação de milagres. Hum, Depois desse slide aí, você não falou mais. Aí eu nem copiei, depois desse slide de operação de milagres. então eu vou falar com mais calma. Pra mim eu tava só recapitulando. É, esse aí você já copiou, que tá aí na tela? Ó, vê. Então aqui, ó, tô mandando aqui na reunião um link. Você pode clicar e já baixar ele, certo? Então, com esse link aqui você já pode baixar ele. Vou colocar também lá no Ava. Rapaz, então eu fui só até essa parte aqui, não sabia não. Falar com mais calma aqui, então, que eu falei atropelado. Pode passar para o próximo slide aí, quem está copiando?
Pronto, ó, mandei no Ava também. Então tá aí o link para quem quiser baixar pelo link. E no Ava eu também estou colocando ele aqui agora. Certo? Então já está disponível nos dois lugares, ok? Então você pode escolher por onde você vai ter acesso a eles. Então vamos lá, né? Já que eu parei aí no Dons da Fé, operação de milagres seria o que então, né? Vamos lá. Agora com mais calma, então, já que eu não tinha falado sobre isso. Primeiro que ele é um dom ativo, né? Ele é um dom diferente do dom da fé. O dom da fé eu recebo, passivo. O dom de milagres é ativo. Eu opero um milagre na vida do outro através do Espírito Santo. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, quando Josué parou a terra, né? Na Bíblia fala o sol e a lua, mas é a terra. Jesus transformando a água em vinho, né? É algo que se torna um sinal para os outros sem que isso nos envolva. Então é quando o Espírito Santo nos usa para fazer um grande milagre, uma grande operação que vai transformar a vida das pessoas sem que isso necessariamente nos envolva de forma direta. Enquanto que no dom da fé, não, o dom da fé se envolve a gente de forma direta. Eu fui livrado dos leões, fui livrado da fornalha, né? Fui livrado da morte, tudo isso é uma vitrine do poder de Deus na nossa vida, e isso faz com que, então, nós consigamos disseminar os dons. Então, até aqui, em relação aos dons de poder, que é o dom de cura, os dons da fé e operação de milagres. Alguém tem alguma dúvida? Vamos tirar dúvidas agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Ou tá tranquilo? Se estiver tranquilo, me confirma aí que tá tranquilo, pelo menos no chat, só para me poder saber que tá todo mundo entendendo, né? Porque eu falei muito rápido que eu achei que eu estava só recapitulando. Em relação a esses dons de poder, cura, fé e milagres. Alguma dúvida? Tranquilo, Gil, todo mundo aí? Podemos continuar, né? Ok, então. E os últimos dons, então, que eu falei atropelado aqui, porque para mim eu já tinha falado, são os dons vocais, ou seja, aqueles que eu tenho que proferi-los, né? Aqueles que eu falo através do Espírito Santo. E dentro deles são três, e a gente tem que tomar precauções em relação a eles, para não sair falando aquilo que está só dentro do nosso coração humano e não aquilo que o Espírito Santo quer que nós realmente falamos. Então, profecia, a profecia ela é uma fala por inspiração, né? Ela é quando o Espírito Santo nos inspira a falar algo. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, que esse é um dos dons que todos deveriam procurar, profetizar. Quando eu falo da profecia, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, que eu tinha falado rápido, é que a gente não pode considerar que ela é algo absoluto como a Bíblia. Por exemplo, se eu viro para um irmão e falo para ele, ó, irmão, né? Você não pode ter duas mulheres. Por que eu não posso ter duas mulheres? Porque está na Bíblia. É lei aqui, ó, bíblico, né? A gente não pode ter duas mulheres, não pode, né? A gente tem que casar só com uma mulher, ou, né? A gente não pode adulterar. Tá aqui na Bíblia, né? Você mostra para aquilo é doutrina, não tem discussão, não tem interpretação, é a verdade. Agora, quando eu falo de profecia, eu tenho que tomar cuidado. Muita gente considera a profecia como sendo algo absoluto. Ah, não, o irmão é profeta, né? O irmão falou, vai acontecer, né? Se o irmão virou, se o irmão fulano de tal falou que é assim, então é assim, né? Já tá dito. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é absoluto. Ah, André, como é que você sabe que não é absoluto? O próprio Paulo diz. O que ele fala lá? Ó, Paulo diz o seguinte: falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem. Ou seja, se os outros julguem é para saber se realmente aquilo vem da parte de Deus ou se é uma questão humana, algo ali que a pessoa acha que é certo, mas não é, né? Então, quando eu falo de profecia, às vezes, né, o irmão chega pro outro e fala: nossa, eu tô sentindo de Deus, né, que você vai ser um missionário na África, uai, né? Vamos julgar isso aí, todo mundo vamos sentar, vamos julgar, né?
Às vezes o pastor, os irmãos vêm sentar e vêm, irmão. Se essa profecia vem de Deus, não. Primeiro que Deus não falou com o irmão. Segundo que Deus não falou comigo. Terceiro que o irmão não tem preparo para ser missionário agora. Ele teria que passar por estudo. Quarto, o dom do irmão é lidar com as crianças. O irmão aqui é líder das crianças. Irmão, eu acho que você, né? Às vezes você sentiu no seu coração algo humano, né? E se confundiu com Deus. E aí quis profetizar na vida do irmão. Então isso é fato. A profecia ela não foi feita para gente acatar assim e considerar ela como lei igual a Bíblia, porque pode ter as famosas profetadas, sejam elas por mau caratismo, né? Aqueles que usam isso até para ganhar dinheiro, né? Os irmãos, muita igreja, principalmente tem muita assembleia que às vezes paga por irmão vir de lugar, porque é o profeta fulano vai vir aí, o profeta ciclano vai estar aí, né? E aí as pessoas consideram tudo aquilo lei, e a gente sabe que não é lei, pode ter tanto gente mau caráter nisso, como gente, né, que simplesmente está agindo por falta de conhecimento. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque afinal de contas é uma parceria entre Deus e o homem, né? Deus revela algo para a pessoa, e aquela pessoa fala algo. Então, na verdade, a profecia, ao meu ver, aqui ela é muito mais para confirmar algo, seja no coração da igreja, seja no coração de uma pessoa específica que Deus já estava queimando, ou no coração da igreja, ou da pessoa específica, do que algo totalmente novo e fora de qualquer perspectiva, né? Então, por exemplo, nunca faça nada porque alguém te profetizou para fazer. Alguém aí já recebeu uma profetada, né? O irmão falou uma coisa assim, falou que profetizou, Deus falou com ele, era algo totalmente insano. Isso já aconteceu com alguém aí? Recebeu uma profetada? Um dia um rapaz, boa noite pra vocês Boa aí. Um dia um noite. rapaz foi na casa do meu irmão e minha mãe estava doente por aqueles dias. E ele chegou lá e ele falou uma palavra muito bonita e pregou e tal. E por final ele falou assim: assim diz o Senhor, que durante esse tempo ele levaria minha mãe. Ele disse lá, né, com as palavras dele. E, Ah, e meu irmão, meu irmão já era pastor na época, e meu irmão foi repreender ele lá dentro, ele ficou sem graça, foi embora. E foi uma profetada. Isso foi uma profetada. das grandes ainda, né? E essa é via de Querendo mão levar minha dupla, mãe. né? E essa é via de mão dupla, porque tem aquele que solta essa, né? Que é muito mais, que é com certeza é humana, né? Deus vai levar sua mãe, isso é profetado, né? Que causa muito transtorno. Como também tem aqueles outros, né? Que chegam e falam: Nossa, Deus me mostrou aqui que você vai estar curado, em uma semana você vai estar andando e no outro dia a pessoa morre, né? Então, tem muito profetado. Na verdade, essa sua é até mais rara, né? O cara vai falar, não, a pessoa vai morrer mesmo, já foi, já é. Na verdade, que muita gente tem é soltar as profetadas de que vai ser curado, que vai achar o um emprego, né? Irmão, você vai ser curado desse câncer, Deus já me mostrou, semana que vem você já vai no médico, vai estar curado, aí chega lá, a pessoa morre na outra semana, né? E aí, como é que fica? Né? Se essa pessoa falou isso na frente da igreja, ou aquele que vive e fala, não, assim, Deus mostrou que você está com uma vaga de emprego e você vai conseguir ela, aí você chega lá e não consegue, né? Então tem muita profetada, principalmente nesses níveis de falar que vai curar, falar que vai conseguir algo, né? Coisa do coração. Às vezes a pessoa tá até com boa atitude, com fé ali, mas a gente sabe que é a famosa profetada. E é por isso que a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Afinal de contas, a profecia ela não foi dada para dirigir a vida de ninguém, né? Então, sua irmã chegar para você, Julian, falar que Deus mostrou para ela que ela vai casar com você, que vocês vão ser grandes pastores, vai ter um futuro brilhante, a não ser que você também tenha um sentimento pela irmã, né? Que se você já tiver um sentimento da irmã, às vezes é até de Deus mesmo, a coisa vai. Agora, se não, meu amigo, você vira para ela, ó, minha filha, vai orar aí, porque Deus falou só com você, ele não falou comigo, não, né? Ele não me confirmou nada, não. Você não vou casar com você desse jeito, não. Eu tô até assustado, na verdade. Você tá perdendo é ponto comigo, né? Porque, afinal de contas, principalmente se for uma profetada dessa, que não faz nem sentido, né? Se você acha que você recebeu uma dessa, nossa, Deus mostrou que eu vou casar com a irmã fulana. Então, se Deus mostrou, você não precisa ir lá falar com a irmã fulana, não, meu amigo. Você
Você espera Deus falar com a irmã fulana também, né? E ver se a coisa vai fluir, né? Porque senão você vai passar vergonha, né? Vai querer usar o nome de Deus para tentar ter vantagem em relação a isso. Então a gente tem que tomar cuidado. O irmão chega para você, Cláudio, e fala: "Ô, o sentido de Deus quer para você largar o seu emprego, né? Porque ele vai abrir uma porta melhor para você semana que vem." Ué, meu irmão, você tá doido? Sou funcionário público, você tá falando pra eu largar meu emprego e vender uma porta? Calma aí, meu irmão. Se Deus estivesse falando comigo, pra eu abrir mão do meu emprego, que uma oportunidade estava surgindo, e aí você viesse me confirmando isso, aí com certeza, né, poderia vir de Deus. Agora, sou um funcionário público, o cara vira pra você e fala: larga seu emprego que vai vir uma coisa melhor, meu amigo. Isso aí é laço do inimigo, tá? A gente não pode, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Agora, você já tá com um projeto de abrir um negócio seu, você já tá com tudo encaminhado, você tá orando para Deus. Aí chega um irmão e te fala isso, aí é Deus confirmando, né? Caso contrário, é profetada, né? E isso acontece muito na questão das missões. Ah, eu senti de Deus que Deus vai te enviar lá para a Ásia, vai te enviar para tal lugar, né? Você vira: "Ué, irmão, por que Deus não quer mandar lá para os Estados Unidos? É que Deus não quer mandar lá para a França, né? Por que você está arrumando esses lugares, né? Que as pessoas, você vê que é muito do coração da pessoa, né? Ela sabe que tem lugar que precisa, ela vai lá e joga a isca em você. Então você tem que tomar cuidado, é lógico. Você já está com o sentimento que você tinha que ir para o Marrocos, né? Você está orando pelo Marrocos, você está com o sentimento que você tem que ir para o Marrocos, né? Você aprendeu cultura, você está aprendendo a língua. Aí chega o irmão e fala: "Oh, Deus me mostrou algo interessante, né?" E geralmente o profeta, ele tem até, o cara que deu a profecia de Deus, ele vai até com mais cuidado. Ele fala: "Oh, Deus me mostrou algo, eu não sei se é dele." Você ora em relação a isso, né? É assim que a gente dá uma profecia para a pessoa, tá? Você ora em relação a isso, pode ser coisa só da minha cabeça, mas eu meio que vi o irmão lá em Marrocos, achei até estranho, um país que eu nunca ouvi falar assim, nunca estudei, mas eu vi o irmão lá em Marrocos fazendo um milagre lá, fazendo uma obra acontecer lá. Não sei se vem de mim, não sei se é da parte de Deus. Ora em relação a isso. Aí, se você já estava orando em relação a isso, é uma confirmação de Deus, né? Aí você até às vezes chora com o irmão, ora ali com o irmão, que Deus está confirmando. Agora, caso contrário, né? Você pode saber que é uma profetada. Geralmente, o cara que dá a profetada, ele não vem assim com essa humildade, né? Ele vem com convicção, né? Fala: "Ah, Deus me mostrou, você vai para o Marrocos e vai fazer a obra lá e a coisa vai acontecer." Aí o irmão vai lá, cai na profetada, muda para o Marrocos, abre mão de tudo, chega lá, passa 2 dias, morre lá para os muçulmanos, pegou ele lá que estava pregando. Porque não tinha bênção de Deus por trás disso, né? E a gente então não pode achar que profecia foi dada para dirigir a vida de alguém. Não foi. Profecia, ela vem muito mais para confirmação do que para direção. Então, lá, a profecia vem com a confirmação de algo que Deus já colocou em nosso coração para nos fortalecer, né? Então, o exemplo que eu dei: me dar de uma cidade para fazer a obra de Deus, né? Entrar em algum ministério, alguma coisa. Então, tudo isso é muito mais uma confirmação. Às vezes você está orando, né? Fez aula de canto, está orando, né? Tá treinando, tá cantando bem. Aí chega o líder de louvor, fala: "Oh, Deus parece que me mostrou, né? Sonhei com o irmão cantando." Você canta, irmão. Gostaria de fazer um teste conosco em cantar. Aí é de Deus, né, irmão? É de Deus. Agora, às vezes, o líder de louvor olhou, né, para a irmã que entrou na igreja, achou a irmã bonita, ou e falou: "Nossa, essa irmã aí podia vir pro louvor, né? Quem sabe ela gosta de mim." Aí chega pra irmã e fala pra irmã: "Ô, irmã, Deus mostrou, parece que você canta, não sei o quê." Aí a irmã nem canta, né? Mas vai lá e fala: "Ah, é. Ah, é, que benção, então vou cantar, né?" E aí a gente sabe o que que sai aí, né? Muitas vezes no louvor das igrejas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Se alguém vem com uma profetada, você sabe que não é só: "Ah, mas Deus capacita." Meu irmão, não é assim, não. Né? Deus capacita quando precisa. Então você não canta, chega o irmão com a profetada, falou que você entrar pro louvor, o louvor não necessariamente precisa de você, essa profetada vai vingar. Não, irmãos, vai passar vergonha, mas falar: "Irmão, não é minha praia." Não, acho que o irmão confundiu e o irmão tá precisando ter mais intimidade com Deus aí, né? Porque a profecia, ela vem muito mais como uma confirmação do que uma
uma direção, né? Ela não é para direcionar a sua vida e seu futuro. Então tenham cuidado com isso. Muitas igrejas, principalmente pentecostais, acabam, né, cair nesse erro de idolatrar profetas aí, tudo que o cara fala é verdade, às vezes terminam relacionamentos por causa das profetadas, agem de maneira precipitada por causa das profetadas, e depois acabam aí se arrependendo, né, querendo colocar a culpa no outro, sendo que, mesmo se alguém não é profetado, você age, a culpa não é do outro, não, a culpa é sua, principalmente, que agiu, né, sem ter uma confirmação de Deus, ou sem que Deus tivesse colocado algo no seu coração, certo? Alguma dúvida sobre profecia? Eu perguntei profetada, né? Se alguém recebeu profetada. E profecia, alguém já recebeu? Também não, Júlio? Alguém recebeu? Ó, profecia é engraçado. Eu já recebi duas profecias, só que foi a coisa mais engraçada do mundo, porque eu não sei o que que era, porque eu tava lá na Austrália e eu tava lá num culto, o irmão chegou, deu uma profecia pra mim, aí outro irmão deu uma profecia pra mim. Eu fiquei tão assustado do cara puxar meu braço e sair falando as coisas que nem lembro de nada que o cara falou. Mas é profecia, ó, né? Se for de Deus, vai cumprir de qualquer maneira. Eu sabendo o que, que o cara falou, não. Então a gente tem que ter discernimento em relação a isso, né? Tem igreja que acredita que hoje não existe mais profeta, né? Não existe profeta igual Moisés, né? Igual Elias, Eliseu, esses assim não existe mais não. Mas profecias existem, certo? Profecias inspiradas por Deus existem, né? Às vezes para profeta é forte, mas as profecias a gente sabe que elas existem. Mais alguém recebeu aí profecia? Não? Tá tranquilo então? Podemos continuar? Tudo bem. Então, essas são as profecias. Agora, variedade de línguas, né? Variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Junto com a interpretação de línguas, junto, separado, não. Junto com a interpretação de línguas, ela tem o mesmo valor que a profecia. Separada é uma oração, uma edificação espiritual, mas ela passa a ter o valor de profecia quando ela vem junto com a interpretação, né? E se ela vem junto com a interpretação, ela tem o propósito, portanto, de exortar, edificar e consolar, né? Então, quando alguém está orando em línguas na igreja ali e alguém está traduzindo, é o Espírito Santo ministrando sobre a igreja, né? Trazendo consolo, trazendo ali libertação, trazendo transformação, é algo que vem da parte de Deus, né? Que vem da parte do Espírito Santo. Então pode ser uma ministração em relação à igreja, ao crescimento que a igreja vai ter, em relação às obras que Deus vai realizar, a bênção de Deus que está vindo. Então, quando vem junto com a interpretação de línguas, ela tem o mesmo valor de profecia. Quem fala em línguas pode também interpretar, né? Pode também vir junto com o dom da profecia, da variedade de línguas, o dom de interpretá-las, ou seja, como se fosse um outro idioma mesmo, né? Igual quando você fala em inglês, você sabe o que você está falando, né? Quando você aprende um espanhol, você sabe o que você está falando. Se você aprende um alemão, qualquer outra língua, quando você está falando essa língua, você sabe o que você está proferindo, né? Então você sabe tanto o que você está falando, quanto a interpretação, a tradução daquilo. Agora, quando a gente fala de línguas, tem pessoas que têm o dom da língua como fosse um idioma mesmo, né? A pessoa ela fala em línguas e ali, óbvio que ela não tem um dicionário ali, que ela sabe começar a conversar aqui na nossa frente aqui em línguas e dar as palavras certinhas, né? Não nesse sentido, mas a pessoa, enquanto ela está falando, o Espírito Santo já vai automaticamente ali para ela, dando a interpretação daquilo e depois ela vem e ministra aquilo, né? É mais incomum? Por que que é mais incomum? Porque você há de convir, você lembra aí, já deve a gente ter estudado aí sobre a história dos mormons, né? Aí lá o Joseph Smith lá, Deus mostrou para ele mesmo lia as coisas, só ele que lia e ele mesmo que interpretava, né? E aí a gente sabe que pode sair qualquer besteira em relação a isso. Então, se a pessoa está falando língua e ela mesmo está interpretando,
ela pode estar dando qualquer significância que está vindo ali na cabeça dela para o que ela está falando, né? E aí a gente pode ter uma coisa aí que não é lá muito confiável, que vai gerar uma certa desconfiança por parte das pessoas. Agora, quando é uma terceira pessoa, que a gente entra aqui na interpretação de línguas, né? Aí sim a coisa fica, digamos assim, mais confiável, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas aí a coisa fica mais nítida, né? Fica evidente que o Espírito Santo está falando algo e aquele algo está sendo confirmado por uma terceira pessoa ali que está dando a interpretação de tudo que está falando. Geralmente nesse sentido ganha mais credibilidade, portanto até acredito que por isso seja o jeito que o Espírito Santo mais age em relação à variedade de língua e uma terceira pessoa interpretando. Novamente, assim como a profecia, ela não serve para dar direção, mas para exortar, edificar e consolar. Porque assim como na profecia, a pessoa pode estar dando uma profetada da vida, né? Falando algo ali que ela acha que é, ou que ela sentiu no espírito dela que é, da mesma maneira, isso pode acontecer com a interpretação de língua, né? O irmão tá lá, né, orando, né? E falando ali, Xere Lakendai, Nabarachoia. Aí vira o outro irmão e fala: olha, Deus está transformando a igreja, e essa igreja aqui vai dobrar de tamanho em 2 anos, né? E a bênção de Deus está vindo sobre a família do pastor, e não sei o quê. E às vezes não é nada disso que está sendo ministrado ali, está sendo falado, né? Então, por isso que, assim como na profecia, não é para dar direção, porque envolve muito o lado humano, envolvendo o lado humano, a gente sabe que pode, né, trazer complicações, mas ela serve para exortar, edificar, consolar, né, trazer consolo para a igreja, trazer ali uma palavra que vai trazer reflexão, trazer exortação, levar a igreja à alegria e, às vezes, confirmar algo que Deus já vem colocando, né, no coração ali do pastor ou dos irmãos da igreja, certo? Então, a interpretação de línguas, ela também não serve para dar direção, porque a gente também sabe aí que pode haver o lado humano envolvido, e quando o lado humano está envolvido, né, a gente não pode simplesmente mudar totalmente a nossa vida, ou mudar a política da igreja, o rumo da igreja, porque às vezes algum irmão ali, mesmo que na boa fé, fala um monte de coisa que vem do coração dele, mas que não é da parte de Deus, certo? E aí a gente finaliza a parte dos dons de 1 Coríntios, e vem aquela famosa pergunta, né? Como é que eu aprendo a mover esses dons, professor? Como é que eu posso, né, buscar os melhores dons, como Paulo fala? O que eu tenho que fazer? Primeiro, movendo, né? Ninguém fica bom sem praticar. Se você acha que Deus tem te dado o dom de falar em línguas, você tem que falar em línguas, meu amor. Se você acha que Deus te deu o dom da cura, você tem que começar a orar pelos enfermos, né? Não dizendo assim, que eu vou orar e você vai ser curado. Não, você não pode ser soberbo, né? Mas a gente ter a fé no nosso coração que a gente vai orar e que vai acontecer a cura e começar a agir, orando pelas pessoas aí nos hospitais, né? Visitando os enfermos e orando com fé, perseverando que a gente tem esse dom, que as coisas vão começar a acontecer, né? Não vai vir do nada, né? Não vai aparecer do nada na nossa vida, um dia para o outro a gente começa a orar, as pessoas começam a ser curadas, né? Mas com a prática, né? Isso pode acontecer. Então, se quer buscar um dom, tem que praticar. Eu quero palavra de conhecimento, quero, né, palavra de sabedoria. Começa a orar a Deus, começa a pedir a Deus, né, que Deus revele, fica ali um tempo de oração e fala: eu quero uma revelação do Senhor, eu quero uma palavra de conhecimento do Senhor, quero uma palavra de sabedoria que vem do céu. E conforme você vai praticando, os dons vão lhe sendo acrescentados, certo? Então, a maneira correta de agir é assim. Vou limpar o óculos e ficou pior do que antes. Então, primeira coisa, praticando, né? Segunda coisa, temos que ter cuidado para não sermos imprudentes e sair dando carteirada nos irmãos, né? Dons espirituais são coisas muito sérias. Principalmente vocês que estão formando teologia, a gente sabe que a gente angaria uma certa credibilidade frente aos irmãos, né? As pessoas veem a gente falando, veem o que a gente posta na internet, né? A gente vem com coração, as pessoas dão uma credibilidade maior, né?
E às vezes as pessoas são muito simples, então é por isso que a gente tem que tomar cuidado para não sair dando carteirada também, saindo falando que Deus profetizou, que é para a pessoa fazer, que em 3 dias vai mudar, né? Porque a gente pode estar abusando ali da, como é que eu posso dizer, da inocência da pessoa, né? Ou da falta de conhecimento da pessoa, principalmente porque a gente tem uma grande responsabilidade, né? A famosa frase do tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Da mesma forma, você que é teólogo, as pessoas te veem muitas vezes na igreja, alguns com inveja vão falar mal, mas muitos veem você como alguém que tem conhecimento bíblico, alguém que está mais próximo de Deus, né? As pessoas são simples, irmãos, então é assim que elas pensam, né? Alguém que está mais próximo de Deus, alguém ali que Deus usa, né? E é por isso que você tem que ter cuidado redobrado para não sair dando carteirada nos irmãos. Então, você sentiu que Deus falou com você? Não omita. Faça o que Deus falou. Mas faça com humildade. Faça dizer, ah, Deus profetizou alguma coisa do Julian pro Rodrigo. Ó, chega pro Rodrigo com humildade, né? Ou por mão da igreja. Da forma, eu estava orando esses dias, né? Você veio nas minhas orações, eu senti isso da parte de Deus. Não sei se Deus está falando isso com você, não sei se é projeto de Deus para sua vida. Ore para pedir para Deus confirmar ou tirar isso do seu coração também. É assim, é com humildade, sem sair dando carteirada, né? Você não chega por mim e fala, ó, irmão, eu senti Deus que é para você abrir aí uma escola de teologia, de Bíblia, porque você vai estar cheio de alunos, você pode largar seu emprego que Deus vai prosperar. Ué, meu irmão, não pode sair dando essas profetadas, essas carteiradas, não. Ele não sabe, né? Às vezes Deus tem até um projeto na vida do irmão. Você não pode chegar dando aí a carteirada e falar, irmão, senti de Deus, né? Deus tocou forte no meu coração. Não sei se ele tem tocado forte no seu coração, mas quero que você esteja em oração comigo. Eu senti isso, isso e isso. Deus falou que você vai abrir uma escola disso, disso e disso, né? Não sei quando, não sei como, né? Não sei se isso realmente está no seu coração ou foi só algo que surgiu na minha mente, eu achei que veio da parte de Deus, mas esteja orando em relação a isso, não tome atitudes precipitadas por causa disso, e só haja se Deus realmente confirmar a mesma coisa no seu coração. É assim que a gente age para não dar carteirada e ao mesmo tempo não deixar de operar os milagres, porque às vezes tem gente que com medo de dar carteirada, com medo de falar besteira, com medo de não ir da parte do Senhor, acaba não falando nada, e aí vai desperdiçando o dom, né? Isso não pode acontecer. Então, se você sentiu de Deus, vê revelação, ora e ministra na vida da pessoa, ore para o inferno, opere milagres, né? Mas com humildade no coração, com os pés no chão, demonstrando que você crê em Deus e Deus pode fazer, mas que você não está ali ditando o que outra pessoa tem que fazer ou tudo que vai acontecer, né? Então, Deus te mostrou aí que a pessoa vai ser curada, vai com calma, né? Você tem a fé, Deus já te mostrou, então amém, aí ora para a pessoa e fala, olha, eu creio no milagre, eu creio que você vai levantar desse lugar aí, né? Deus é fiel aí e eu creio num milagre na sua vida, amém, você crê, irmão? Se Deus te mostrou, realmente vai acontecer, mas às vezes chega os irmãos que ficam dando as carteiradas, fala, semana que vem você vai estar bom, a pessoa vai lá e morre, irmão. Ou piora o quadro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ou então virar, irmão, entrega sua vida aí, porque seu dia tá chegando e a pessoa nem morre nada. Então, né? A gente precisa ficar muito esperto em relação a isso, muito prudentes, né? Jamais deixar de operar os milagres, jamais deixar de agir conforme Deus nos solicitou, mas sem aí achar que somos superiores ou que podemos sair dando carteirada e impondo verdade sobre a vida dos irmãos. E fazer isso, por último, nosso último ponto aqui de hoje, fazer isso debaixo de supervisão, meu amigo, debaixo de mentoria, mas nos dons também, ué, né? Discipulado e mentoria também pode acontecer na área do dom. Você quer ter o dom de cura? Começa a pedir a Deus, né? Pra você te mostrar quem tem esse dom, anda com essa pessoa, aprende com essa pessoa, a como que age, opera com esse milagre do Espírito Santo de forma humilde, né? De como é que Deus age ali com aquele dom. Ah, eu quero falar em língua, anda com quem fala em língua. Quero interpretar línguas, vai até alguém que interpreta línguas, vamos aprender com essa pessoa aí, como é que é? Ela busca a Deus, ela ora, né? Vamos pedir conselho também aos líderes, né? Às vezes Deus te mostrou algo muito grave, ou Deus te mostrou algo profundo, muito forte,
Você não pode simplesmente sair dando carteirada, né? Às vezes tem coisas que são muito sensíveis e às vezes nós não temos as informações todas necessárias. É por isso que quando a gente age debaixo de supervisão, debaixo de discipulado, nós automaticamente estamos agindo debaixo de bênção, né? Nós automaticamente estamos agindo debaixo de transformação. Então, às vezes, tem uma irmã na igreja que, né, os médicos já desiludiram ela, né? Falar que ela tem mais um mês de vida. E Deus mostrou para você, ó, né? Ó, Deus te mostrou lá que ela vai ser curada, que ela não vai morrer, e que um mês vai vir o resultado da cura dela, né? E aí você às vezes vai muito empolgado, porque você sentiu isso, e às vezes pode ser uma coisa que só você sentiu, e que não veio da parte de Deus, que às vezes nós sentimos as coisas, muitas vezes porque nós torcemos ou porque nós temos fé, e aí a gente acaba misturando os sentimentos, né? Nós podemos acabar confundindo os sentimentos. Se você sair contando direto para a irmã, fala, oh, Deus me mostrou que daqui a um mês não vai acontecer nada que o médico falou, que você vai estar levantado dessa cama para a glória do Senhor Jesus, e que você vai viver. E às vezes, irmão, que é só um sentimento seu, né? E aí aquela pessoa vem a falecer, ou você cria uma falsa esperança na família dela, aquilo pode abalar uma igreja, um ministério, pode abalar uma família, então tem que ter cuidado. Agora, se chega o pastor e fala, oh, pastor, Deus, o pastor falou, irmão, então vamos orar, né? Vamos orar para Deus confirmar na sua vida tudo isso aí, né? Para que Deus possa aí te mostrar não só para você, mas confirmar também na vida de outras pessoas. Isso, vamos orar para a irmã. Se for de Deus, vai acontecer. E aí, o pastor te dá uma segurada, porque o pastor sabe que aquilo pode estar vindo, né? Às vezes do seu coração, mas o pastor não te desencoraja. Fala para você continuar orando, o pastor ora, né? O pastor deixa você orar pela vida da irmã, impor a mão, né? Falar que crê num milagre, que é numa mudança de Deus. Isso sim, agir debaixo de supervisão, de discipulado, para que nós não venhamos a cometer aí uma atrocidade, né? Ou acabemos falando coisas que não acontecerão de verdade e trazer problemas. Então, opere sim, busque sim os dons, se aprofunde na busca dos dons, creia que você vai poder operar em milagres, falar em línguas, traduzir as pessoas que falam em línguas, ter o dom da fé, ter aí revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, crê em tudo isso. Mas, opere em tudo isso, mas sempre com prudência, com temor a Deus, e debaixo de cobertura. Não saia dando profetada na vida de ninguém antes de conversar com o seu líder ou o líder da pessoa, né? Antes de sair aí fazendo. Esteja sempre debaixo de supervisão, de discipulado, porque é assim que Deus fez com que Deus nos ensinou a fazer, né? Debaixo de autoridade. Os 12 ali, os 70 que saíram debaixo de autoridade, você lembra, né? Vão de 2 em 2 nas casas, operando milagres, né? Se a casa não quiser te receber, sai dali, sacode o pó da sandália, debaixo de autoridade que aqueles irmãos estavam agindo. Os 12, debaixo de autoridade. A igreja, lembra, ó, aguardem até que venha o Espírito. Então, depois que o Espírito Santo descer, que a igreja começou de fato a agir mesmo, a pregar e levar o evangelho para todo lado. Então, eles esperaram a bênção vir, a autorização da parte de Deus, né? A operação vinda de Deus. Então, se na Bíblia nos mostra que é assim que deve ser feito, nós também temos que fazer na nossa vida. Então, recapitulando o que a Bíblia fala, busque os melhores dons, mova os dons com prudência, com cuidado, debaixo de discipulado e de mentoria, para que você não cometa nenhuma atrocidade, sim, para que você seja uma bênção na operação dos dons, para que você possa ser usado por Deus na sua igreja, no seu bairro, na sua família, no mundo inteiro, certo? Deus pode agir, Deus pode fazer através de você, Deus pode fazer através de mim, desde que nós façamos as coisas da maneira bíblica, da maneira correta, certo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Os slides eu disponibilizei tanto lá no AVA, quanto aqui Muito boa a também. aula, viu, André? Ô, benção. Gostei esse tema é realmente na igreja, nos dias atuais, esse tema, né? Dons e os dons em geral, né?
Uhum, A gente tem um estudo bíblico na igreja aqui, o nosso estudo bíblico tem nome, chama Classes. uhum, E a gente estava estudando sobre os dons espirituais, né? Os dons do Espírito, os dons de Deus e os dons de Jesus, né? uhum. Sobre três tipos de dons. E a gente acoplando a esse entendimento que você traz aqui sobre isso, fica muito rico em entendimento. Muito Isso boa é a aula. importante. E outra maneira, ó, você trouxe até um ponto que eu esqueci de falar. Outra maneira que você pode agir nos dons, sem necessariamente estar agindo com os dons, é como, professor. Que é isso? Entendi nada que o senhor falou. É simples. Quando você faz igual o Cláudio está falando aí, ó, quando você tem um estudo bíblico na sua igreja, quando você ministra sobre isso na sua cela, quando você ensina os seus discípulos em relação a isso e ministra na igreja sobre isso, você vai estar, primeiro, ensinando as pessoas sobre os dons. Segundo, você vai estar incentivando elas a mover nos dons, que isso é muito importante para o crescimento da igreja. E terceiro, você vai estar mostrando para elas a forma de se agir com prudência, com cuidado, debaixo de discipulado e de mentoria. Se você faz isso, você pode não estar tendo todos os dons. Você pode não ter todos os dons, mas você está inspirando outras pessoas que às vezes nem tinham conhecimento sobre isso, ou tinham conhecimento errado sobre isso, a agirem, a buscarem agir com seus dons, dos dons que vêm do Espírito Santo de forma sábia, de forma correta, né, debaixo de unção, de graça e de supervisão. E aí, às vezes, sua igreja vai ter todos os dons, muito porque você ensinou, porque você falou sobre isso, mesmo que não necessariamente você tenha todos os dons. Então, os dons podem acontecer porque você discipulou, porque você pregou, porque você ensinou de forma correta, no estudo bíblico, no estudo da sua célula, e assim os dons vão surgindo na igreja e vão acontecendo, né? E de forma correta e não de forma imprudente ou com confusões, certo? Então, muito bom, Cláudio, é isso mesmo. Quando a gente estuda e ensina sobre isso, nós também estamos sendo fundamentais para que os dons continuem operando e agindo de maneira correta, assim como foi na Bíblia, assim como pode ser hoje em dia. Mais alguém aí pratica na igreja, fala sobre, já estudaram, já ensinaram sobre, querem fazer algum comentário, né? É muito, muito importante isso que o Claudio falou no final, que eu não tinha nem colocado aqui, mas é algo a ser falado, né? Quando nós ensinamos da maneira correta, nós estamos fazendo com que os dons do Espírito Santo cresçam cada vez mais na nossa igreja e no meio do povo de Deus. Mais alguém? Não? Estamos tranquilos, então? Quem perdeu aí uma parte da aula, eu gravei ela. Mais cedo ou mais tarde eu disponibilizo lá, tá, pessoal? Que eu tô meio correndo com as questões de nota das escolas, prova. Mas qualquer dia eu posto lá no YouTube. Antes da prova eu posto, pra ter certeza. Certo? Sem mais delongas, então vamos finalizar aqui. Então, vou parar a gravação. Para as 8h30, 8h40, a gente volta ali na aula de música, certo? Então, fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Amém. Com Deus. Até mais.